Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, igreja? Louvado e bendito é o nome do Senhor. Gostaria de estar meditando com a igreja num verso aqui que está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Igreja, nós vemos muitas pessoas perecer, se afastar da presença de Deus, deixar de buscar o Senhor porque se apoia no seu próprio entendimento, se estriba no seu próprio entendimento. Eu tenho um conhecido que ele chegou uma vez na igreja e ele falou assim: eu não posso servir, eu não posso frequentar um lugar desse porque eu vejo aqui demônios aqui dentro. Uma pessoa, ele entrou numa assembleia e nessa assembleia, ele entrou numa dessas reuniões, numa reunião evangélica, e estava tendo um culto ali, e ali uma pessoa se manifestou. O pastor foi lá, expulsou o demônio, mas a pessoa se manifestou ali, o demônio se manifestou naquela pessoa ali, mas o demônio foi expulso. E ele comentou, muito tempo ele comentou isso comigo, e essa pessoa, ela falou para mim assim: eu não posso, porque como que eu vou entrar num lugar se eu estou no mundo e aqui tem tantos demônios e tal, e eu vou entrar no lugar e chega ali e o demônio se manifesta ali também. Então ali não é o lugar certo. E ele pegou e desistiu, tá, de frequentar uma igreja. O que acontece, igreja? Essa palavra ela quer dizer justamente isso: não te apoie no teu próprio entendimento, não te estribe no teu próprio entendimento. O nosso entendimento, ele é nada para Deus. O nosso entendimento, ele é limitado para entender as coisas de Deus. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus tinha acabado de contar uma parábola, e ele acabou de contar essa parábola, foi até a parábola do grão de trigo, da semente, né, que é semeada no caminho, que umas caiu no caminho, outros caíram no meio dos espinhos, outros caíram na terra fofa, outros caíram na terra nos pedregais. E ali, depois que ele contou, ele falou assim, os discípulos chegaram para ele e perguntaram assim: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? E ele falou assim: porque a vós é dado entender os ministérios do reino dos céus, porém aos outros que ouçam e não entendam. A Bíblia também ela vai falar algo muito interessante. Está escrito assim: as coisas reveladas são para o homem, porém as não reveladas ele guardou para ele. Eu titulei esse vídeo, igreja, como assim? Aliás, o título que eu dei para esse vídeo, eu titulei assim: podem não crerem, mas é aí que está o poder de Deus. Muitas pessoas não creem em Deus, não acreditam em Deus, justamente porque está limitado, não consegue explicar certos entendimentos, e elas questionam dessa determinada forma, de uma determinada forma. Eu não posso aceitar isso, eu não posso apoiar isso, porque não tem lógica, não tem sentido. E justamente por achar que não tem sentido dentro do entendimento dela, é que ela não consegue, ela acha que Deus não existe. Eu vou repetir isso aqui. Justamente pelo fato da pessoa achar que o assunto referente às questões de Deus não se encaixa dentro do entendimento dela, é simplesmente o suficiente para ela dizer que Deus não existe. Só que não é por aí. É aí que você vai ver o poder de Deus. Nós nunca vamos entender tudo. Nós estamos ilimitados para entender tudo a respeito de Deus. Nós temos que entender o básico, nós temos que entender o principal, que Ele é o Deus que nos salva, que Ele é o Deus que nos liberta, que Ele cura, que Ele transforma e que Ele nos muda, pode nos mudar e nos transformar. Ele pode trabalhar até dentro do nosso coração, porque a própria palavra fala que esse Deus ele endureceu o coração de Faraó. Então ele endurece e ele amolece
o coração. O salmista Davi ele falou assim: transforma-me, Senhor, muda-me, Senhor. Então, isso que é o principal para entender. Nem Satanás, que um dia foi um anjo de luz, que estava lá em cima nos altos, ali perto do trono de Deus ali, e como os anjos ali junto ali, nem ele entendeu tudo sobre Deus. Porque se ele entendesse, ele iria entender que ele ia errar e que Deus ia lançar ele lá de cima e que hoje ele ia estar no inferno como perdedor, sem oportunidade mais ele tem. Por causa desse grande erro. A palavra vai nos falar que Satanás ele falou, está lá no livro de Isaías, não precisa abrir Bíblia não, igreja, só a sua Bíblia não, é só para acompanhar, que eu vou ser bem breve. E está lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12. O que eu vou ler aqui também está escrito lá no livro de Ezequiel 28, fala também, está escrito assim, como Deus usando a boca do profeta: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizia no teu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E ele foi lançado lá de cima por causa dessa soberba, por causa desse pensamento que ele botou no coração dele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele sabia que ele seria lançado lá de cima? Claro que não. Ele não sabia. Porque ele achava que ele era maior do que Deus. Ele achava que ele poderia ser maior do que Deus. Então, nem Satanás, que viveu lá em cima, sabia de tudo, como que eu, você, vamos saber de tudo. Se a própria palavra de Deus falou aqui para nós, não que as coisas reveladas são para o homem, porém as não reveladas é para Deus, e que é para nós não nos apoiarmos, não nos estribarmos em nosso próprio entendimento. Então, aonde é? Eu titulei aqui: pode não crer, mas é aí que está o poder de Deus. Você já parou para pensar? Quem nunca pensou? Eu falei até sobre em um vídeo a respeito desse assunto. Perguntas que uma criança faz que você também faria. Interessante esse vídeo, só que ele ficou um pouco... a gravação não ficou muito boa na época que eu gravei, mas... o conteúdo lá é muito bom para você, dá para entender, e o conteúdo lá é muito bom para você pensar a respeito disso. E eu pergunto nesse vídeo aqui, quem nunca pensou, quem nunca parou para pensar sobre se Deus ele é o criador de tudo, como foi o princípio disso tudo? Quem nunca parou para pensar assim? Quem não quis entender assim como tudo começou? A palavra de Deus, igreja, ela vai falar que ele é o princípio, é alfa, ômega, o princípio, o começo e o fim. Agora, como que é esse princípio? Como que tudo se fundiu? Como tudo se fundiu na face da terra? O nosso entendimento é limitado. É aí que se vê o poder de Deus. Tá? O maior poder de Deus, ele se manifesta nisso aí. É aí que nós vemos quanto somos pequeninos diante da grandeza de Deus. Tá? A Terra, as coisas se fundiram, se criou como um Big Bang. Nasceu tudo tão perfeito, tão detalhado, né? Através de um Big Bang? Não. Porque se fosse assim, eu já comentei sobre isso aqui. Eu vou pegar e... a gente, para fazer uma construção, a gente tem que pegar um prédio, por exemplo, a gente vai pegar cimento, a gente vai pegar a pedra, a areia, a água, a gente tem que misturar, tem que pegar os profissionais, pessoas profissionais, para botar as coisas tudo certinho no lugar ali. Se fosse assim, então era só botar uma bomba ali, explodir tudo ali, o cimento, a areia, o concreto ali, e tudo formava-se automaticamente sozinho, direitinho. O mundo não foi formado dessa maneira, foi formado pelo haja de Deus. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Tá? Não se preocupe como tudo se criou, não. Se preocupe como tudo vai continuar se fazendo na tua vida. O haja de Deus vai entrar na tua vida. O haja de Deus, ele vai se manifestar na tua vida. É isso que você tem que se preocupar. A palavra de Deus, ela vai falar assim: trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? É você olhar para trás e ver o que Deus já fez na tua vida.
tá? A grandeza e nunca esquecer o que ele já fez para que você venha ter fé para continuar em direção ao alvo, para que ele continue trabalhando na tua vida, tá? Então, guarda essa palavra aí. O Todo-Poderoso, ele está na tua vida. O Todo-Poderoso, ele vai agir na tua vida e é aí que se manifesta o poder de Deus, tá? Eu termino por aqui. Que Deus possa continuar trabalhando na tua vida. Eu vou estar orando por você. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai amado, por essa palavra. Que o Senhor possa continuar trabalhando, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, na vida, Pai amado, dessa pessoa, Pai. Que ela venha continuar crendo que nada, Pai amado, nada, Pai querido, que Satanás venha querer, Pai, botar na mente dela, Pai, venha fazer, Senhor amado, venha fazer com que ela venha duvidar, Pai querido, da tua presença, da tua manifestação e do teu poder, Pai. Pai, continua trabalhando na vida dela, Pai, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus é contigo.